Paz, paz seja com sua casa, paz seja com toda a sua família. Nós fizemos uma excelente viagem, desde o dia que eu voltei de viagem, eu tirei alguns dias para orar e buscar a Deus. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para você. Talvez demore um pouco e o vídeo seja um pouco longo, mas é importante que nós possamos ter uma comunhão. Essa coisa que está acontecendo tem deixado o mundo meio louco. Alguns dizem assim: parece que nós dormimos num mundo e acordamos em outro. Na verdade, nós dormimos num mundo e acordamos no mesmo mundo, agora com a visão um pouco mais clara. Jesus, no seu sermão profético, ele nos diz assim, em Mateus 24, que haverá fomes, pestes, terremotos, e que nós não deveríamos nos assustar, porque isso é só o princípio das dores. Então essa dor que o mundo geme hoje, essa contração que está sobre o mundo, é só o começo de várias outras dores que estão por vir. Tudo que nós pregamos há anos, desde quando me converti, ouvindo o apóstolo Ulisses pregando e ministrando, tudo que eu tenho ministrado nesses mais de 20 anos de ministério, eu comecei a ver com os meus próprios olhos agora acontecer nos nossos dias. Mas Jesus diz: não vos assusteis. Isso é só o princípio das dores. É como uma mulher que vai dar à luz e começa então as suas dores de parto. E assim que começam as dores de parto, não para até que o filho nasça. E essas dores não vão parar até que venha o arrebatamento, até que Jesus volte, até que todo o livro de Apocalipse se cumpra. Então eu quero hoje trazer um alerta para a sua vida, eu quero aqui hoje trazer uma luz para esses dias que nós estamos vivendo. Na verdade, para mim, o que está acontecendo hoje é simplesmente um teste. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, fala que vão surgir duas bestas que vão governar o mundo. Uma dessas bestas é chamada de falso profeta. E esse falso profeta vai ser o líder de uma religião mundial, possivelmente o Papa, e vai começar a fazer sinais, vai começar a trazer fogo do céu. Mas uma coisa que ele vai fazer de muito importante é que ele vai indicar às outras nações que acompanhem o governo mundial de um homem. E esse homem é chamado de Anticristo. Esse homem será o Anticristo. Possivelmente um político europeu que, segundo a descrição bíblica, ele vai ter 10 cabeças, 10 chifres, chifre fala de poder, e 10 coroas, uma em cada chifre, né? E poder e autoridade. Então tem um homem hoje lá na Europa reunindo 10 nações para fazer um grande exército. Isso já tem. O Papa que aí está já convocou uma reunião para o dia 14 de maio para falar sobre um governo mundial. Isso está anunciado em todas as redes. Então isso que a Bíblia diz não é balela, não é uma coisa de outro mundo. Está aqui, está escrito e está acontecendo. Então, eu estou falando hoje aos irmãos da minha igreja. Eu estou enviando uma palavra aos cristãos que congregam comigo na minha igreja. Existem várias teologias sobre o livro de Apocalipse, especialmente a respeito da tribulação. Alguns dizem que os crentes não passarão pela tribulação, outros dizem que passarão, outros dizem que vamos ter lá na frente, no meio da tribulação, vamos sair. Então essas são as posições principais, eles chamam de pré-tribulacionista, tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, e eu não quero causar confusão na cabeça de ninguém. Eu estou falando aos crentes da minha igreja, eu não quero desfalar o que algum pastor falou, eu não quero me levantar contra posicionamento teológico de ninguém. Eu só quero dizer que isso que está acontecendo aí é só um pequeno teste
para ver se as nações obedecem a um governo mundial. Eu passei agora pelo Paraguai, pela Argentina, tenho conversado com os pastores da Venezuela, da Itália, de Portugal, na África, e eu tenho conversado com os meus amigos ao redor do mundo, nos Estados Unidos, e em todos os lugares, todos estão obedecendo fielmente àquilo que foi proposto. As únicas coisas que estão funcionando hoje, farmácia, supermercado, hospitais, mas as igrejas estão fechadas, tudo está fechado. E quando isso passar, alguém vai ter que pagar essa conta, ou alguém vai se beneficiar com isso. Sobre isso eu não quero falar aqui hoje, mas eu quero lhe dar um alerta, um pequeno alerta. O que a Bíblia diz está acontecendo nos seus dias, nos nossos dias. Então essas duas bestas que vão surgir, a principal dela nós chamamos de anticristo, ele vai ser um político que vai trazer soluções contra o tráfico, soluções contra a fome, soluções contra essas pragas que nós estamos vendo. Hoje a gente pode ver o sofrimento pelo que passa a Itália, pelo que passou a China e assim outras nações do mundo. No Irã diz que morre uma pessoa a cada 10 minutos, hoje ainda. Na Itália eu conversei com o pastor Tino ontem, morreram 627 pessoas. É um sofrimento, é uma dor enorme. Porém, irmãos, todos os dias, cerca de mais de 8.000 pessoas morrem de fome no mundo. Só que fome não pega. Fome não é uma praga que se dissemine. Então as pessoas não estão preocupadas com 8.000 pessoas morrendo diariamente de fome. Nós estamos preocupados com o nosso jeito de viver. Eu estou aqui num lugar onde não tem acesso à televisão, então não sei todos os dados corretamente. A internet que tenho aqui é muito fraquinha e mal dá para mandar uma mensagem de texto. Mas vindo para cá, para onde eu estou, eu tive acesso ao testemunho de um jovem, um senhor de 38 anos, chamado Lulian Urban. É médico e está lá na região de Bérgamo, na Lombardia, onde hoje tem mais mortes, né? É uma catástrofe. E esse testemunho desse médico, nele ele diz que ele sempre foi ateu, sempre se arrogou ser ateu, mas que quando começou a pandemia, quando começou a morrer gente, quando começou a morrer pessoas, ele viu que os recursos, ele trabalha no hospital num dos hospitais mais modernos da Europa, e toda aquela modernidade não podia fazer nada pela quantidade de pessoas que ali estavam. Todos os recursos que eles tinham eram ínfimos a despeito da quantidade de pessoas que chegavam lá. E ele, que se dizia ateu, viu chegar no meio de tantas pessoas um pastor de 75 anos, que chegou ao hospital muito mal, com muita dificuldade para respirar. E ele, mesmo estando tão mal, se levantava do seu leito e ia orar de leito a leito, falando do amor de Jesus. E fez isso até morrer. Essa figura, esse testemunho impressionou muito esse médico, que se converteu pela palavra daquele homem. E no seu testemunho ele diz que agora todos os dias ele entende e busca a Deus como o principal recurso, porque hoje eles têm que decidir quem vive e quem morre, porque não tem aparelho para todo mundo. Todos nós hoje estamos como esse médico, confiamos muito nos nossos recursos. Você está confiado aí nos portões e nos muros da sua casa, na máscara, no álcool gel, em lavar as suas mãos, em se isolar, e está tudo certo, tem que ser feito. É assim mesmo, você precisa fazer isso. Isso está correto. Nós precisamos cuidar da nossa vida e ajudar a cuidar da vida dos outros. Só que tudo isso ainda assim não basta. Todos esses recursos não serão suficientes. Você precisa de Deus, precisa confiar em Deus.
A Bíblia diz no Salmo 68, no verso 20, se eu não estiver enganado, que os livramentos da morte, isso mesmo, os livramentos da morte estão nas mãos de Deus. Quem pode fazer livramentos de morte é Deus. E a nossa confiança precisa estar em Deus. Irmãos, o álcool gel vai acabar. Dizem que a fabricante de cerveja parou de fabricar cerveja para fabricar álcool gel. E ainda assim que eles consigam fazer, vai ser pouco. Muitos irmãos, muitos amigos nossos, talvez não tenham dinheiro para comprar comida suficiente para a quarentena e ficar em casa. Outros não têm dinheiro e nem conseguem ter acesso a máscaras, nem conseguem ter acesso ao álcool gel. Muitos conhecem essas coisas, mas poucos hoje conhecem a Deus. Estávamos na Argentina e lá estudávamos sobre fé. O bispo Aldo Marcelo falava sobre a palavra fé em hebraico, que é emuná. Emuná significa confiança, ou confiar em alguém porque eu o conheço. Você pode até acreditar num cavalo que ele vai vencer, você pode ter fé num pedaço de madeira, você pode ter fé num jogo lá da Caixa Econômica, na Telecena, mas emuná, confiança, nós temos em quem nós conhecemos. Se você conhece a Deus de verdade, você vai confiar em Deus. Se você conhece a Deus verdadeiramente, você vai ter uma vida diferente. A fé não nos livra da morte. A fé não nos livra dos problemas e nem mesmo das pragas. Como eu disse, o pastor de 75 anos faleceu com essa praga. E muitos cristãos também morreram já com isso. Porém, confiar em Deus é o que nós precisamos hoje, porque a nossa vida precisa seguir. Daqui uns dias essa dor vai passar e as outras dores virão. Outras pragas virão. Nós perdemos a primeira batalha para o anticristo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 7, diz assim: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E depois de que vencer os santos, deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então a Bíblia diz que esse anticristo vai lutar contra os santos e vai nos vencer. Isso é uma loucura, mas vai acontecer. O anticristo, eu acredito, ainda não se revelou, mas o sistema que o ampara, o sistema para o qual ele virá, já está pronto aí. E de fato nós já perdemos a primeira batalha, porque no coração dos irmãos foi colocado um programinha para te deixar com medo. O medo destrói a sua fé. A primeira batalha nós perdemos. Todos os irmãos estão com medo. Medo de sair de casa, medo de apertar a mão, medo de dar um abraço, medo de todas as coisas. Mas a Bíblia diz assim, que Deus não nos deu espírito de medo, nem de covardia. Por isso nós precisamos mudar essas coisas. Daqui uns dias, essas leis, tudo isso que foi proclamado aí, vai acabar. Daqui uns 15 dias, nós vamos poder nos reunir, espero em Deus, que essa praga, que a disseminação disso diminua. E eu espero em Deus que daqui a 15, 20 dias, quem sabe talvez um mês, nós possamos nos reunir novamente lá na igreja. E eu te espero lá, para juntos nós orarmos a Deus, nos tornarmos mais fortes, nos enchermos de fé, de confiança e vamos vencer o medo. Essa praga pode matar meu corpo, não a minha alma. Essa praga pode matar o meu corpo, mas não pode roubar a minha fé. Há uma coisa que é muito interessante. Jó passou por um problema muito grave. Jó perdeu num dia só todos os seus filhos, toda a sua riqueza, tudo que tinha, e ficou doente. Daí um tempo ficou doente. E a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, menos a sua integridade. A única coisa que o diabo não conseguiu roubar de Jó foi a integridade e o testemunho que ele tinha diante de Deus. Nós vamos viver um tempo aqui na terra, eu não sei quanto tempo. Poucos dias atrás quase morri de infarto, mas estou vivo, viajei, andei,
estou sadio, estou bem, graças a Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, além desses dias que Deus me deu. Mas eu sei que eu vou morar a eternidade no céu. E você, onde é que você vai viver a eternidade? Então você que é irmão da nossa igreja, eu te convido, vá, pegue a ceia. Terça-feira vamos ceiar juntos. Você aí na sua casa, reúna a sua família, ore com ela, pegue um texto da Bíblia. Pastor Darlan vai ministrar nesse dia, ou outro pastor da igreja. Eu ainda estou aqui orando, mas Deus vai fazer milagres. Vamos nos levantar ainda muito mais fortes. Não permita que o medo entre no seu coração. Não permita que o medo destrua a sua fé. Continue com fé. Pastor, você está dizendo que eu não preciso lavar a mão? Não, faça tudo isso. Lave as mãos, fique em casa, mas não lhe permitam roubar a sua fé. Fique firme em Deus. Continue firme com o Altíssimo. Esteja firme com o nosso Pai Celeste. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E se prepare, porque esses dias vão passar. Quando esses dias terminarem, muitas empresas estarão quebradas. Muitos irmãos estarão falidos. Muitas pessoas vão precisar da sua ajuda. Então se prepare, porque os dias que virão serão dias ruins, dias maus. E nós precisamos estar firmados em Deus. Eu creio em Deus, estou firme em Deus e eu sei que Deus peleja por ti. Que a proteção do Altíssimo esteja sobre a sua casa. Que o Deus eterno, o nosso Pai, te dê o pão de cada dia. Te livre de toda praga e que nenhum mal te suceda, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.